Olá pessoal, aqui é o Targa, estamos iniciando aí mais um vídeo aí pro canal. Vamos estar falando dessa vez sobre o- as notas de balanceamento de alguns heróis. E esses heróis estão Strays, Heavy Fire, né? O Chiron, Arya, Taiyu, Roena, Dingo Flamejante, que é o ML, a Kawana e a Hassol, que é um personagem 3 estrelas ML também. Dentre esses aí, tem alguns que estão com umas mudanças significativas aí até pro meta. Acho interessante aí, eu vou estar comentando sobre eles. Eu não pretendo fazer muitos detalhes para não ficar um vídeo muito longo. Pretendo fazer um vídeo um pouco menor do que os demais aí. E vamos começar então. Primeiramente, Strays. O que acontece nessa situação aqui? Cara, ele vai ter facilidade em atingir a S3 dele. Ele acontece quando ele for lançar skill. Uma das coisas que vinham acontecendo é a possibilidade dele sofrer counter. Agora ele não vai sofrer counter com isso, ele não pode ser contra-atacado nessa skill, o que facilita muito, muito mesmo para ele. Vai acabar sendo dominante, pois não vai ser todos os personagens que vão conseguir escapar dessa skill aqui. Antes ele não tinha. O principal reforço que ele vai ter, balanceamento aí que ele vai ter, vai ser a falta de contra-ataque, não vai ser contra-atacado na S3. E isso aí vai facilitar a condição de penetração do herói. Isso aqui vai ser um pouco mais forte, né? Creio eu que os strays mais rápidos vão poder fazer um mais estrago com isso, porque aí não toma controle. Na próxima personagem aqui é a Heavy Fire. A Heavy Fire, ela tá tomando um buff aqui para entrar, para tentar engrenar dentro do PVP. No sangue demoníaco aqui, no sangue do demônio, no caso, ela vai ganhar agora, vai passar a ganhar a 40 espírito de lutas no começo da batalha. Ela vai aumentar gradualmente 15% ao atacar ou sofrer ataque. Vai ser acumulado 5 vezes isso, podendo chegar em uns 75%, vamos botar. Eu achei bem interessante. Cara, ela vai ficar muito, muito forte com isso. Ela ainda aumenta a prontidão. Depois, quando ela acertar S3, ela vai ter penetração da defesa dos alvos em 50%. Eu acho interessante isso, que deixem aberto, sabe? Quem quiser usar até. Acho que é até interessante, cara, uma penetração, um set de penetração nela, para poder fazer penetração na S1 e na S3, para quem tiver interesse. Teve o EE dela que foi alterado. Esse daqui tem 70% de chance de aplicar bloqueio de reforço por um turno no alvo ao usar massacre. Ainda acho interessante o outro EE dela, um que, se eu não me engano, cura a vida. Bem, a Ravi, cara, ela tá entrando pro PVP forte com esses buffs. Mesmo que ela tenha recebido penetração de defesa, ela teve uma redução no dano causado. Mas ainda assim tá penetrando a defesa, e isso se torna muito forte nela. Aqui na parte. Agora o próximo personagem que a gente vai falar um pouco também é o Cairo. O Cairo que agora ataca todos os inimigos. Se tiver reforço, né? Não mudou muita coisa. Eu vou confessar a vocês que não mudou muita coisa. Esse é um personagem que não vai ter tanto impacto. Ele ainda pode tomar controle. Ele ainda pode acabar sendo contra-atacado em algum momento por uma pera. Ou ele pode, resumidamente, não fazer nada.
Então, quer dizer, cara, se ele... É como um membro da guilda lá tinha falado, se ele pudesse chegar na S3 quando fosse antes de dar-lhe S3, quando ganhasse mortal ali, ele pudesse dar cleansar todos os debuffs que ele tem, pô, seria muito interessante. Porém, nesse buff aqui, ele aumenta a evasão. Porém, como todos já conhecem, nós temos muitos players que têm conhecimento já com base no Valiant, no Hylight, que a evasão não é um buff que te ajuda muito, né? Quando é pra pegar, ela pega de qualquer... Ela não funciona de qualquer jeito. A imortalidade pode ser bom? Pode ser bom. Mas não é algo que vai fazer grande impacto aí, que nem os outros dois personagens anteriores. O Caio já não é um personagem que vai ter muito impacto aí diante do PVP. Não creio eu que não vai ter tanta usabilidade pro PVP. Pode ser que alguém tente experimentar aí para ver como é que fica, né? Mas não é garantido, creio eu que não vai ser a mesma coisa. Ele não é um personagem que vai ter impacto, mas é um balanceamento, então estamos aí para falar. Próximo personagem aqui que a gente tem para falar é a Arya. A Arya que por sua vez agora vai atacando fora do seu turno na S1, ela aumenta a chance de efeito agora, atacar fora do turno, e aumenta o dano causado dessa skill. É em função de defesa, basicamente. Aqui na S3, na skill aqui, na skill 3, quando ela ativa, ela vai ativar essa skill, mas não vai ter aumento mais de dano crítico. O dano já foi ligado agora diretamente no multiplicador. Ela tem um aumento agora no dano e um aumento na força da barreira. Então, ela não tem agora um grande impacto, mas pode ser que flua. Ainda tem que ser feito o teste. Ela não é grande as mudanças, mas ainda continua os meus counters dela. Rimuru contra-ataca, pega todos os buffs. Fica ainda uma personagem inacessível ao meta diante dessa situação, né? Porque ela é vulnerável ainda assim. Mas não deixa de ser um buff. A personagem vai ter uma oportunidade de brilhar aí no PVP, principalmente no RTA, onde pode ser banido um Rimuru, pode ser banido uns personagens que podem ter problema para ela. Enfim, ela vai ser otimizada, mas não vai ser tanto. Esse próximo personagem aqui que a gente vai falar agora, esse foi bem balanceado. Ele ficou bem fora da curva. Cara, se antes ele tirava 2 reforços do inimigo, agora ele vai tirar todos. Ele não precisa agora da parte de raiva para poder tá tirando todos, né? Ele vai tirar todos normalmente e vai aumentar a velocidade dele por 2 turnos. Além disso, ainda se tiver raiva, ele ignora a resistência. Olha, vê se não é um personagem que vai ficar quebrado. Pessoal, ele vai ficar muito quebrado. Cara, é um personagem que vai entrar aí pro meta. Ficou muito interessante, porque ele vai agora despelar tudo, né? Ele ainda tem uma força muito grande. Se ele tiver com uma velocidade muito boa, ele ainda pode fazer muita coisa. Eu acho interessante, cara. Eu acho interessante esse personagem aqui. Quem tiver, eu recomendo buildar. Ele tá entrando pro meta. Ele vai ser muito usado. Se a pessoa tiver uma boa comp em torno dele, ele pode fazer muita coisa. Até porque ele tem se eu não me engano, ele ataca 2 vezes. Isso é muito problemático. Ele dá muito dano nisso. Tem um multiplicador muito bom.
é uma personagem que tá passando a entrar pra dentro do meta aí. E eu acho interessante pra quem quiser usar ele. Ele agora ele vai poder bater de frente com Silas, bate de frente com, com principalmente com Peira, né? Ele bate de frente com muita coisa. Eu acho interessante aí pra quem quiser usar. Vamos pro próximo personagem. Essa personagem aqui que eu tenho um carinho muito grande por ela. Cara, é a nossa querida e amada Rowena. Antigamente que ela tava concedendo reviver pra equipe por 2 turnos, né? Agora ela tá, além disso, ela vai dar uma barreira ainda. Uma barreira por 2 turnos para a equipe. E essa barreira vai ser concedida na função da vida máxima dela. Eu achei interessante. Eu achei bem interessante isso. Torna a personagem um pouco mais diferenciada, porque o que acontece? A personagem ela estava muito resumida a um só reforço, mas mesmo assim ela continuava boa, não importando isso. Mas ela estava muito resumida apenas no por 2 turnos ali, tá dando reviver para toda a equipe. Mas agora ela vai ter a vantagem de dar uma barreira, uma função a mais a toda a equipe. Isso ajuda ela a proteger mais o clã e facilita, né? Tanto ela já era counter agora da, da nossa Bélia, né? Ela vai continuar mais counter ainda, porque essa barreira impossibilita praticamente o time tomar dano, né? E é uma personagem muito boa. Eu gostei dessa novidade, eu gostei desse buff. Tornou ela mais interessante ainda de ser usada, até para questão de outros conteúdos, como Abismo, Labirinto, outras coisas aí que quiser usar ela também. Recomendo muito, ela é uma personagem muito boa. Vamos pro próximo personagem. Esse personagem, confesso que ele é muito raro de se ver. Pouca gente consegue fazer uso dele. Ele é um personagem difícil de se rodar também. Esse é o Dingo Flamejante, um personagem do lore com 4 estrelas. Ele agora, quando atacar todos os inimigos, ele vai ter 75% de diminuir a defesa por 2 turnos. É interessante, mas se bem que antes disso aqui ele tinha uma função que algumas pessoas usavam ele como cleaver. Ele é muito forte, ele é um personagem muito ofensivo, ele é um TC Almas aí que tem um potencial de multiplicador bem alto. Cara, acho interessante essa mudança, acho interessante. Pode mudar um pouco o foco dele, porém ainda não muda por tanta coisa assim. Torna ele um pouco diversificado, digamos assim. Ainda assim, eu não creio que ele venha sair de dentro da bag. Eu não vejo aí muito futuro nisso. Até porque tem outros personagens que fazem melhor a função que ele nesse quesito aqui. Enfim. Vamos pro próximo personagem aqui. O próximo personagem é a Kawana. Ela era resumida, se toda a equipe fosse do elemento fogo, ela te dava lá os nulificadores, ela dava ataque e assim por diante. Porém, agora ela tá tendo uma mudança pequena, mas que pode impactar um pouquinho. O que acontece? Agora, se tiver membro da equipe de fogo, ela vai continuar dando os buffs para esse elemento aí. Ela vai dar um anulador de habilidade para esse único membro de fogo. O que acontece? Os membros que não forem de fogo não vão ganhar esse anulador, não vão ter aumento de prontidão e não vão receber esse anulador. Cara, ela continua um pouco específica. Ela é mais para composição de caso tu queira usar em algum personagem de fogo, né? Eu acho que
eu nunca vi uma sendo usada. Na RTA principalmente, eu nunca vi uma sendo usada. Eu não sei se vai ficar viável. Diante de outros personagens que temos aí, ela é uma personagem que não é tão usada, até porque ela é muito resumida apenas personagens de fogo, então isso dificulta o uso dela. Principalmente por conta que o meta em algumas personagens são de água. Por exemplo, Pera e alguns outros personagens de água como a Chokes até. Bem, vamos ver pelo lado bom. Dá pra diversificar aí, se tu for querer usar um personagem de fogo que tu gosta muito. Pode usar com Edward, pode usar com Mustang aí, pode usar com outro personagem que é o Kaerik de fogo, tu pode usar com muitos personagens de fogo. Cara, é interessante? É interessante. Porém, não chega a ser tão acessível assim ao PVP. Claramente quando o cara estacar essa Kawan, o cara vai saber que o cara vai fazer uma comp com algum personagem de fogo junto. Próximo personagem é um do Luar. É a 3 estrelas. Ela se torna uma personagem aqui bem diferente mesmo. Ela tomou um buff bem grande. Antigamente aqui na Lâmina da Vingança, ela tava tendo um aumento em 30% após contra-atacar. O dano fixo de corte veloz aumenta em 1000, né? O aumento do dano fixo podia acumular 4 vezes. Agora tá o seguinte: diminui o dano sofrido de um contra-ataque por um membro da equipe em 25%. Se mais efeitos de redução de dano forem concedidos, só valerá o efeito mais forte. A prontidão de Hassol aumenta em 25% após o inimigo contra-atacar, e o dano fixo de corte veloz e golpe do castigo aumenta em 1000. O aumento do dano fixo pode acumular 4 vezes. É interessante, tá legal. Ela teve aqui, depois no corte veloz ali, ela teve redução na vida recuperada, né? Aqui no golpe do castigo, ataca todos os inimigos com uma técnica secreta, causando 500 de dano fixo adicional, ainda que a habilidade R, né? Aumenta a defesa de toda a equipe por 3 turnos. O dano causado aumenta em função da vida máxima de Hassol. Reduz o tempo de recarga das habilidades em um turno após sofrer um contra-ataque. Ela é uma personagem bem interessante para quem está procurando inovar dentro da RTA. Ela é bem forte, dá para fazer ela bem tanque. E, cara, é uma personagem bruiser. Já deixo de cara aí para vocês. Quem quiser buildar ela tem que ser de forma bruiser. Já recomendo desde então vocês estarem usando a vida flat aí para poder estar colocando nela, porque personagens normalmente de 3 estrelas eles têm uma vida base baixa, né? Eu achei interessante, muito interessante. Isso aqui faz com que ela possa ser usada facilmente na RTA principalmente. Até em outras situações aí, caso tu queira inovar, né? Bem, vamos para os artefatos. O artefato da Mercedes, né, vai ganhar um buff. Ela vai reduzir agora aí, ó, dano sofrido por acertos críticos em 30%, antes era 25%. Ele era ativado antes onde a Mercedes era derrotada. Agora não ativa mais quando ela for derrotada. Isso facilita bastante, isso ajuda bastante o personagem na sobrevivência. E bem, é um buffzinho pequeno. Ela já era forte, não sinceramente não tem muita coisa que falar sobre isso. Ela já era forte. No próximo artefato aqui é um artefato limitado.
Esse artefato limitado agora tá aumentando a resistência em 25% e recupera até 10% da vida toda da equipe, né, em habilidades que não sejam de ataque. Ela tem uma... anteriormente ela só tinha recuperação de 4 a 8%. Agora ela tá de 5 a 10% e aumenta 25% ainda a resistência. É um artefato que se torna um pouco mais jogável, né? É um artefato que se torna um pouco mais útil do que era antes. Antes ele era muito resumido, agora ele pode ser que se tornar um pouco mais usável. Ainda assim, né? Por um artefato que é limitado, eu acho que não é tão grande essa diferença que está sendo buffado. Diante de tudo isso que foi falado aqui no vídeo, eu confesso que acho que senti a falta de alguns personagens em específico. Pelo visto, eles deram uma atençãozinha em alguns personagens, porém ainda falta alguns personagens que eu acharia interessante eles estarem dando uma atenção, como o César e de Água. Esse personagem está abandonado no jogo. Outro personagem aí que eu acharia que eles poderiam dar uma atençãozinha também seria a Vivian ML. Cara, eu peguei essa personagem, botei 4k e 600 de ataque nela. A personagem não deu dano. A personagem ela não é uma personagem causadora de dano, é uma personagem com efeito suporte. E eu como player, queria ter uma atençãozinha nela para poder estar utilizando ela como DPS. Porém, né? Nem tudo é perfeito. Ela é uma personagem muito bonita, mas não é perfeita, né? Tem alguns personagens que estão abandonados no jogo aí, que tu olha assim, tu deixa desbuildado porque tu não tem utilização. Por exemplo, aí o ambicioso Time, né? Cara, é um personagem ML muito bom, mas tá parado, cara. Não tem como utilizar ele. Que o intervalo de balanceamento será regulado, né? Pode ser que conserte alguns problemas, fique mais tranquilo. Vamos torcer aí pra dar tudo certo. Eu espero aí que todos tenham gostado aí das notas de balanceamento. Obrigado por quem assistiu, obrigado pela atenção. Até a próxima com Tarka.